Nas estradas brasileiras, caminhoneiros vivenciam situações que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Hoje, vamos conhecer a história real de um motorista experiente que, em uma madrugada fria na BR-116, presenciou uma cena que fez suas pernas tremerem dentro da cabine. Uma decisão tomada em segundos que não apenas salvou vidas, mas mudou completamente o rumo de sua própria existência. Se você já dirigiu em estradas à noite, sabe que pode acontecer qualquer coisa. Mas o que este caminhoneiro viu naquela madrugada vai além de qualquer experiência que você possa imaginar. José Carlos Mendes, 47 anos, casado, pai de 2 filhos. 20 anos dirigindo pelas estradas do Brasil, transportando cargas de São Paulo para o Nordeste. Para ele, aquela terça-feira de maio começou como qualquer outra. Acordou às 4 da manhã, tomou seu café preto bem forte, beijou a esposa ainda dormindo e seguiu para o pátio da transportadora. O caminhão Scania estava carregado com produtos eletrônicos, destino Salvador. Valor da carga, quase R$800 mil. Rota conhecida, a mesma BR-116 que ele percorria há 2 décadas. José Carlos verificou os pneus, conferiu os documentos, ajustou os retrovisores. Tudo dentro da rotina de sempre. Às 6 da manhã, deixou São Paulo. Trânsito normal, clima favorável. Nas primeiras horas de viagem, trocou mensagens pelo rádio com outros caminhoneiros conhecidos. Brincadeiras típicas da estrada, informações sobre fiscalização, pontos de parada recomendados. José Carlos se sentia confiante. Mais uma viagem tranquila pela frente. Por volta das 10 da noite, parou em um posto de combustível próximo à Vitória da Conquista. Jantou uma marmita de frango com arroz e feijão, tomou um guaraná bem gelado. Conversou rapidamente com a esposa por telefone, disse que estava tudo correndo bem. Às 11h30, voltou à estrada. Planejava dirigir até às 3 da manhã, depois parar para descansar algumas horas. A estrada estava vazia, apenas alguns carros esporádicos. José Carlos colocou uma música sertaneja no rádio, baixinho, para não incomodar. O ar-condicionado funcionava perfeitamente. Dentro da cabine, tudo estava sob controle. Ele não imaginava que, em poucas horas, sua vida mudaria para sempre. Eram exatamente 3h15 da manhã, quando José Carlos viu as primeiras luzes piscando no acostamento. Inicialmente, pensou se tratar de um veículo com problema mecânico. Situação comum nas estradas brasileiras. Ele diminuiu a velocidade, como sempre fazia quando passava por qualquer ocorrência. Mas conforme se aproximava, a cena começou a se revelar de forma completamente diferente. Não era um simples problema mecânico. Havia um carro capotado no acostamento com as rodas para cima. As luzes que ele viu eram do pisca-alerta ainda funcionando. O silêncio da madrugada foi quebrado por um som que fez seu sangue gelar. Gritos de desespero vindos do interior do veículo. José Carlos sentiu suas mãos suarem no volante. Suas pernas começaram a tremer involuntariamente. Em 20 anos de estrada, ele já havia presenciado muitos acidentes. Mas algo naquela cena era diferente. Os gritos não eram apenas de dor física. Eram gritos de pânico total, de pessoas conscientes presas dentro de um carro capotado. Ele conseguiu identificar pelo menos 3 vozes diferentes. Uma mulher gritando por socorro, uma voz infantil chorando, chamando pela mãe, e um homem gemendo em agonia. O carro estava começando a exalar um cheiro estranho. José Carlos, com sua experiência, reconheceu imediatamente vazamento de combustível. Naquele momento, dentro da cabine do seu caminhão, José Carlos sentiu suas pernas tremerem como nunca antes. Não era medo da situação, era a consciência plena de que ele estava diante de uma decisão que poderia salvar ou condenar aquelas pessoas. E ele tinha apenas segundos para decidir o que fazer. O que você achou até aqui?
Está conseguindo visualizar a tensão do momento? Deixe sua opinião nos comentários sobre o que você faria nesta situação. José Carlos pisou levemente no freio, diminuindo ainda mais a velocidade. Seu coração disparou. Na cabine, sozinho com seus pensamentos, ele enfrentou o maior dilema de sua carreira como caminhoneiro. Parar significava se envolver em uma situação potencialmente perigosa, que poderia colocar em risco não apenas sua segurança, mas também sua carga de alto valor e seu prazo de entrega. Os pensamentos se atropelavam em sua mente. Ele lembrou das orientações da transportadora. Em caso de acidentes ou situações suspeitas, acionar imediatamente a Polícia Rodoviária Federal e seguir viagem. Não se envolver diretamente. Lembrou também das histórias que circulavam entre os caminhoneiros sobre falsos acidentes usados para assaltos. Mas os gritos continuavam. E agora José Carlos podia ouvir com mais clareza. Era uma criança, provavelmente uma menina de uns 8 anos, chorando desesperadamente. A voz doce e assustada da criança ecoava na madrugada silenciosa. Ele pensou em seus próprios filhos, de 6 e 10 anos, dormindo tranquilamente em casa. O cheiro de combustível estava ficando mais forte. José Carlos conhecia os riscos. Sabia que um carro capotado com vazamento de gasolina poderia explodir a qualquer momento. Se fosse para ajudar, teria que ser imediatamente. Cada segundo de hesitação poderia ser fatal. Ele olhou no retrovisor. A estrada estava completamente vazia. Nem sinal de outros veículos. Não havia posto policial próximo. O celular mostrava sinal fraco. Se ele ligasse para a emergência, demoraria no mínimo 20 minutos para chegarem. Tempo demais. José Carlos encostou o caminhão no acostamento cerca de 50 metros antes do acidente. Pegou sua lanterna, mas antes de descer, ficou alguns segundos parado, respirando fundo. Suas pernas ainda tremiam. Agradeço imensamente você ter permanecido até aqui assistindo esta história. E posso garantir, o melhor ainda está por vir. José Carlos desceu da cabine com a lanterna na mão e o coração disparado. Conforme se aproximava do carro capotado, conseguiu ver a gravidade da situação. Era um Corolla branco, provavelmente uma família voltando de viagem. O impacto havia sido violento, mas o habitáculo estava relativamente preservado. Ele direcionou a lanterna para dentro do veículo. A cena que viu jamais sairia de sua memória. Um casal de meia-idade, presos pelos cintos de segurança, de cabeça para baixo. O homem estava inconsciente, com ferimento na testa. A mulher, consciente, gritava por socorro. E no banco traseiro, uma menina de aproximadamente 8 anos, também de cabeça para baixo, chorando desesperadamente. José Carlos gritou: "Calma, eu vou ajudar vocês." Imediatamente avaliou a situação. O cheiro de combustível estava intenso, mas ainda não havia fogo. Ele sabia que tinha poucos minutos para agir. Tentou abrir as portas, mas todas estavam travadas pelo impacto. Voltou correndo ao seu caminhão e pegou sua chave de roda, a ferramenta mais pesada que tinha. Com força, quebrou o vidro da janela traseira, tomando cuidado para não machucar a criança. Os cacos de vidro caíram dentro do carro, mas ele conseguiu criar uma abertura. "Por favor, tire minha filha primeiro!" gritou a mulher com desespero. José Carlos, sem hesitar, estendeu os braços pela janela quebrada. A menina, apesar do medo, colaborou. Ele conseguiu liberar o cinto de segurança dela e, com cuidado extremo, a puxou para fora do veículo. A menina estava machucada, mas consciente. José Carlos a levou para longe do carro e voltou correndo. O cheiro de combustível estava cada vez mais forte. Ele quebrou o vidro da porta dianteira e conseguiu soltar primeiro a mulher, que tinha ferimentos leves. Ela imediatamente correu para junto da filha. O homem era mais difícil. Estava inconsciente e pesava cerca de 90 quilos.
José Carlos, usando toda a sua força, conseguiu libertar o cinto de segurança e, com muito esforço, retirou o homem do veículo. Nesse momento, já conseguia ver pequenas chamas começando embaixo do carro. Ele pegou o homem inconsciente no colo e correu o mais rápido que conseguiu. Poucos segundos depois que colocou a família em segurança, próxima ao seu caminhão, o carro explodiu. As chamas tomaram todo o veículo em questão de minutos. José Carlos olhou para a família que acabara de salvar. A mulher chorava, abraçada à filha. O homem estava voltando à consciência. Todos estavam vivos. Sua decisão corajosa havia salvado 3 vidas. Capítulo 5. O caminhoneiro herói e as consequências. José Carlos acionou o resgate e permaneceu com a família até a chegada da ambulância e da Polícia Rodoviária Federal. A mulher se chamava Márcia, enfermeira de 42 anos. O homem era Roberto, engenheiro de 45 anos. A menina, Isabela, de 8 anos. Eles voltavam de uma visita aos avós em Vitória da Conquista quando o acidente aconteceu. Durante o atendimento médico, Márcia segurava a mão de José Carlos e repetia: "Você salvou nossa família. Você é um anjo que Deus colocou no nosso caminho." Roberto, já recuperando a consciência, também agradecia emocionado. A pequena Isabela, mesmo machucada, deu um abraço no caminhoneiro e disse: "Obrigada, tio. Você me salvou." A história repercutiu nacional. Os policiais rodoviários registraram toda a ocorrência. Márcia fez questão de dar o telefone e endereço da família para José Carlos. A imprensa local soube do caso e a história ganhou os jornais. "Caminhoneiro herói salva família de morte certa", foi a manchete do jornal regional. Mas as consequências foram muito além da repercussão na mídia. A transportadora onde José Carlos trabalhava, ao saber do ocorrido, promoveu-o para coordenador de segurança. Ele passou a dar palestras sobre direção defensiva e primeiros socorros para outros motoristas da empresa. Seu salário dobrou. A família que ele salvou se tornou parte de sua vida. Roberto, que era engenheiro, conseguiu um emprego melhor para José Carlos em uma empresa multinacional. Márcia, como enfermeira, ensinou-lhe técnicas básicas de primeiros socorros. A pequena Isabela o considera um segundo pai. Mais importante que todas essas mudanças materiais foi a transformação pessoal de José Carlos. Ele descobriu que tinha vocação para ajudar pessoas. Começou a fazer trabalho voluntário no Corpo de Bombeiros nas horas vagas. Tornou-se instrutor voluntário de direção defensiva em escolas de caminhoneiros. Hoje, 5 anos depois daquela madrugada que mudou tudo, José Carlos é reconhecido nacionalmente como um dos caminhoneiros mais respeitados do país. Ele sempre diz: "Naquela madrugada, minhas pernas tremeram de medo, mas meu coração escolheu a coragem." E essa decisão não apenas salvou 3 vidas, ela transformou completamente a minha própria vida. E você, se estivesse dirigindo sozinho naquela madrugada, teria coragem de parar e se envolver? Já passou por alguma situação similar na estrada? Caminhoneiros que nos assistem, compartilhem suas experiências nos comentários. Se esta história te impactou, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não perca o próximo vídeo, onde contaremos outra história incrível das estradas brasileiras.